Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 11 de novembro de 2024. E hoje, né, às segundas-feiras de novembro, está acontecendo o painel espírita O Ser Imortal. E o tema da noite de hoje é o pensamento e a influência da saúde do homem. Quem vai fazer o nosso estudo é o nosso irmão Jorge Miguel, trabalhador do Centro Espírita Antônio de Aquino, em Malé. O Antônio de Aquino é uma casa ligada ao CELD, Centro Espírita Leão Denis de Bento Ribeiro. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou fazer a leitura de um pequeno texto do livro Teu Lar, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. A página escolhida é o capítulo 28, que tem por título Desapego Material. Diz assim o irmão José: não te apegues à posse do transitório e nem te preocupes em acumular. O homem, de fato, não necessita mais do que o pão de cada dia. O que excede os limites de tuas reais vicissitudes é aflição desnecessária. O dinheiro fácil que deixas por herança aos teus descendentes não lhes permite aprender o valor do trabalho. A disputa por qualquer legado de natureza material entre os integrantes de uma mesma família suscita discórdia e pode induzir a criminalidade. Convence-te de que sequer detens a posse do corpo físico que te serve temporariamente. O supérfluo costuma ser maior obstáculo ao progresso do espírito do que a carência. Quem não luta para obter não sabe conservar. Quanto mais apego ao que um dia haverá de deixar, mais sofre o espírito, que de um instante para outro se vê compelido à desencarnação. O que verdadeiramente te pertence é o que entesouras na alma. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, nossos benfeitores espirituais, a Francisco de Assis, primeiro para agradecer todas as bênçãos que temos recebido, e olha que são muitas. Pedir ao Pai que tenha compaixão de cada um de nós, que nos fortaleça para que cada um possa carregar a sua cruz e seguir em frente, buscando estudar, aprender e colocar em prática os ensinamentos que o Senhor nos ofereceu através do Evangelho de Jesus. Mas também queremos te pedir, Senhor, que tenha compaixão, que tenha misericórdia daqueles nossos irmãos que nesse momento se encontram em sofrimento, e são muitos, Senhor, espalhados por esse mundo, por esse planeta, né? Muitas crianças, mulheres vítimas de guerra, de bombardeios, da ignorância humana, vítimas do orgulho do homem que ainda não te conhece, Senhor, ou se te conhece, ignora, evita os teus ensinamentos. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, para que esse mundo possa realmente deixar de ser um mundo de provas e expiações. Sabemos que grande parte desse trabalho cabe a cada um de nós. Então, que possamos trabalhar de forma assídua para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. E assim, envolvidos pela tua misericórdia, por essas bênçãos que vêm do alto, te pedimos, Pai, que auxilie o nosso irmão Jorge Miguel, abençoando, fortalecendo o seu espírito, equilibrando a sua energia, abençoando a sua família, os seus bons propósitos, seu trabalho doutrinário, e que esse companheiro possa estar sempre junto a nós, nos auxiliando a compreender o teu evangelho. Sê conosco, Pai, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meu amigo, a palavra está com você. Você pode dar início à sua explanação até 7h30, como eu falei, tá bom? Se você precisar Ok, mais algum tempinho, fica à vontade. Mais 5 minutinhos você tem, tá bom? ok. Boa noite a todos aqueles que estão participando do nosso estudo, aqueles que estão integrando esse momento para que a gente possa, numa sintonia aí de pensamentos, a gente possa fazer com que tudo ocorra dentro dessa calma, dentro dessa tranquilidade,
e a nossa companheira nos consultou, e também para que nós tenhamos aí a inspiração necessária para que tudo transcorra da melhor forma. Eu costumo sempre fazer esse tipo de estudo de uma forma bem, assim, como é que eu vou dizer, inclusiva, onde todos nós possamos participar na medida em que vocês queiram, na medida em que vocês deem um alerta aí para mim, de que querem fazer alguma colocação, alguma ponderação, nós vamos poder fazer isso a qualquer momento. Eu só peço que vocês sinalizem para que, inclusive, nós possamos aí tornar o nosso estudo aqui o mais tranquilo, o mais casual possível. E eu acho que isso sempre é benéfico. Bem, alguns de vocês já me conhecem, eu sou Jorge Miguel, já fui devidamente apresentado pela Rose. A minha casa é a Casa Espírita Antônio de Aquino, lá na Malé, onde nós fazemos alguns trabalhos, onde estamos lá dando a nossa contribuição e recebendo mais contribuição, né, do que dando. E nós costumamos, em determinados momentos, também fazermos um estudo, uma reunião pública, sempre que nos é possível, sempre que somos chamados, convidados ou convocados para esse tipo de atuação. Então, é sempre um prazer, sempre uma alegria estarmos juntos para que a gente possa desenvolver as nossas considerações, aquilo que é objeto do nosso estudo e um pouco do conhecimento, para que a gente possa, em comunhão, fazer chegar a todos vocês, a todos aqueles que participam do estudo, a todos aqueles que nos assistem, a todos aqueles também que, no momento posterior, irão acessá-lo. Bem, o tema do nosso estudo de hoje é uma propaganda bacana lá atrás da Rose, que eu estou vendo ali, olha lá. Pensamento e influência na saúde do homem, né? Ficou bacana, Rose. E nós vamos falar muito, naquilo que o nosso tempo nos permitir, a respeito desse pensamento e aquilo que ele influencia na nossa saúde, né? Nós sabemos que todos nós, os seres inteligentes da criação, somos pensantes. Todos nós desenvolvemos o nosso raciocínio, que parte sempre de um pensamento, e esse pensamento ele é construtivo, esse pensamento ele se materializa, esse pensamento ele é criador. E tudo nasce do pensamento, até aonde nós temos a informação. E esse pensamento, ele pode ser aquele que vem de nós mesmos, na condição de espírito encarnados, né? E na maioria das vezes, inclusive, até pensamos isso, até determinado momento, a gente acreditava que esse pensamento sempre, 100%, era nosso. Mas depois, a gente, quando chega na doutrina espírita, a gente vai tendo tanta informação, né? A gente vai tendo tanto acesso a conhecimentos e a gente fica até um tanto quanto estarrecido daquilo que a gente é obrigado a desconstruir para, mais uma vez, construir, para reedificar. Porque a gente entende que alguma das coisas, em algum momento, quando nos foi passado, e aí a gente vai abrir um parêntese aqui, porque nesses momentos distintos para cada um de nós, eu não tive a oportunidade e o privilégio de ter sido evangelizado, né, num berço espírita. Eu venho de um segmento católico, né? Foi a minha primeira orientação religiosa. Então, lá no catolicismo, né, a Igreja Apostólica Romana, né, a gente tinha um outro tipo de informação, a gente tinha um outro tipo de construção religiosa. E muito daquilo nós acreditávamos veementemente, eu também, né, que era aquilo que era real. Quando a gente chega na doutrina espírita, a gente, graças a Deus, a gente não deixa de acreditar em Deus, a gente não deixa de acreditar em Jesus, a gente não deixa de acreditar nesses espíritos que são trabalhadores
e são espíritos que nos acompanham e simplesmente mudam a conotação, né? Porque em determinado momento a gente chama esses espíritos de santos. Ah, meu santinho, o santo isso, o santo aquilo, a gente denomina esses santos, nada mais são do que esses espíritos aí, que são esses que estão aí caminhando junto conosco, digamos assim, né? Só que companheiros já conseguiram, esses que a gente qualifica como santos, já tem uma caminhada aí, uma experiência maior do que nós. Então, tudo isso que a gente aprendeu lá, a gente parte disso, a gente tem que desconstruir, quando chegamos à doutrina espírita, evidentemente, né? A gente tem que desconstruir para construir novamente, mas aí com base num raciocínio, aí com base nesse estudo que chega para a gente e que nós vamos mais uma vez tendo a oportunidade de analisar, não simplesmente compramos a ideia, a gente analisa, a gente raciocina e a gente é convidado a essa nova construção de uma forma conjunta. E mais ainda, de uma forma inteligível, né? Porque em determinado momento, e aqui não vai nenhuma crítica, que fique claro isso, a gente simplesmente nós compramos uma ideia, aquele conceito que nos é passado, sem aquele raciocínio, né? Não raciocinamos, a gente não aplica a nossa inteligência assim, em cima daquilo que está sendo trazido para nós. Nós simplesmente compramos aquela ideia, aceitamos aquilo e temos como verdadeiro. E quando a gente chega aqui na doutrina espírita, que é uma doutrina raciocinada, que é uma doutrina de esclarecimento, que é uma doutrina de estudos, a gente é obrigado a levar em consideração uma série de outras coisas que até então passavam por nós assim de uma maneira distraída, digamos assim, e agora não. Então, quando nós falamos também dessa questão, dessa influenciação, e nós vamos começar por aí, porque esse pensamento, né, nós vamos construir alguma coisa aqui de forma conjunta, para entendermos o quanto de importância tem o pensamento. Nós, repetimos, criaturas inteligentes, seres inteligentes da criação, que pensamos, que construímos tudo a partir desse pensamento, e vocês já ouviram isso, né? O pensamento é criador, né? A gente já vem aí dentro dessa informação já há algum tempo, e vamos acoplar a esse pensamento criador o seguinte: esse pensamento é só meu. Esse pensamento nasce comigo. Eu sou o responsável por esse pensamento na medida em que ele surge aqui, ó, dentro dessa caixinha craniana, né? Que está aqui. Ele surge e ele é meu. Ele é 100% meu. Ele é só meu. Ele não é meu. Como é que funciona isso? E aí a gente vai de pronto, a gente vai se remeter lá à pergunta 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Como se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Isso aí não é meu? Isso não é uma liberalidade minha? Isso não é quase que uma continuidade aí do meu livre-arbítrio? O ato é, o proceder é, a destinação que eu dou ao pensamento é, mas o pensamento, ele não é necessariamente só meu. E olhem só que coisa interessante. Olha o que a espiritualidade responde aqui, ó. Os espíritos influem, eles falam, muito mais do que imaginam. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Esses espíritos, esses pensamentos, que não são nossos, que nos são sugeridos, que é como se nos fossem implantados, vamos colocar assim, né? Então, esses pensamentos, em meio aos meus, numa proporção, e em determinado momento, participando de um estudo também a respeito do pensamento, em uma proporção, vejam só, pessoal, que coisa interessante, de uma totalidade de 100%, nós poderíamos dizer que quase 40% desses pensamentos são próprios, são nossos, são do nosso espírito. 60%, em média, 60% disso que o pensamento produz
e faz chegar a nós e que temos como nosso, não é nosso. Isso é sugerido. Isso é aquilo que esses espíritos, que esses companheiros fazem chegar aqui, ó. Fazem chegar para mim. Mas como assim? Quer dizer que eu não sou dono do meu pensamento? Quer dizer que aquilo ali não é meu? Quer dizer que não foi eu que tive a ideia brilhante? Quer dizer que não foi eu que construí? Não foi. Não, calma. A ação, a destinação e aquilo que eu propicio e proporciono através do pensamento sou eu. Sou eu. Livre-arbítrio, lembram? Eu. O pensamento me foi sugerido, meu ou não, e nesse momento, isso nem é importante, tá? Ele está aqui. Ele é levado ao meu crivo. E aí sim, a minha razão vai dizer assim: eu vou em frente, eu levo isso, eu construo isso, eu materializo isso. A partir daí, sou eu. Essa destinação que eu dou. É meu espírito. Porque esses espíritos, inclusive, que sugerem, e podem ser, vejam só, podem ser encarnados ou desencarnados, tá? Esses que sugerem, eles não têm participação naquilo que eu concretizo, naquilo que eu realizo. A participação deles pode se dar de uma outra forma, mas esse atuar, essa realização, sou eu. Isso é o meu espírito. Então, a 459 já deixa claro lá para a gente, ó. Eles influenciam muito mais do que nós imaginamos. De ordinário, são eles que nos dirigem. Lembram do Descartes? Penso, logo existo. Filósofo, está lá atrás. Isso ficou perpetuado, né? Penso, logo existo. É verdade, é verdade. Eu estou vivo, mesmo sem a carne. Eu estou vivo. Somos espíritos imortais, né? Já sabemos disso. Mas quando eu digo assim, penso, logo existo, é a minha inteligência que promove o pensamento. A inteligência faz isso. Ela propicia com que eu pense. Eu, que sou esse ser vivo, que sou o ser pensante, a criação inteligente que habita aqui o nosso planeta, sou eu que vou promover e materializar isso. E se eu penso, eu existo. Vocês acreditam que um ser que não seja pensante, vamos falar aqui de uma planta, por exemplo, né? A planta pensa? Não. Ela não pensa, ela não tem a condição necessária para isso. E tantos outros seres vivos também. Eles não são capazes de desenvolver o pensamento. Isso foi dado para nós. E eu fiz aqui uma anotação, deixa eu ver se eu a encontro aqui. Eu trouxe aqui para a minha colinha, no que se refere a essa influenciação. E a espiritualidade diz assim para a gente: essa influenciação não se dá só entre encarnados e desencarnados, mas também entre os encarnados. Ou seja, eu e vocês aqui. A gente está batendo papo, a gente está travando aqui um estreitamento através desse estudo. Eu posso influenciar vocês? Eu posso influenciar o pensamento de vocês? Evidente que sim. Evidente que sim. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com a minha comadre e ela estava referindo a respeito de um livro que ela está lendo. Ela me disse o título do livro que eu não lembro agora. E ela está muito entusiasmada com o livro. E aquele entusiasmo todo dela, eu prestei muita atenção e tal, ouvi ela falar, e eu falei, pô, bem bacana, né? Bem legal. Mas veja só, ela não é espírita, tá, gente? E aí eu falei assim, poxa, veja só, temos que ter cuidado com uma coisa, porque escritores, poetas, tem mais alguns companheiros aí que exercem algumas atividades, professores, o próprio palestrante, pode ser espírita ou não, um líder religioso de qualquer segmento, temos que ter todo cuidado com a avaliação disso que é um pensamento dele e que ele propaga. Eu chamei a atenção dela porque ela estava muito entusiasmada. Eu não estou dizendo que era um entusiasmo fora de propósito, não. Não é isso.
Mas eu estou dizendo que esse tipo de situação que faz com que a gente fique entusiasmado e que muitas das vezes até a gente compra a ideia daquele que está propagando, que está trazendo para a gente adere de tal forma que, dependendo do nosso momento, da nossa avaliação, que se é que temos, a gente pula para o lado de lá só pelo entusiasmo, só pela simpatia. E aquele pensamento chega para a gente de tal forma que passa, inclusive, a ser nosso também, sem uma autonomia. E a gente vê muito isso num processo de idolatria. Nós idolatramos determinado personagem, determinado companheiro, e a partir dali, essa idolatria faz com que a gente nem tenha o devido raciocínio sobre aquilo que ele fala, sobre aquilo que ele faz, sobre atos, sobre comportamento. E a gente pensa assim: se é fulano, se foi fulano, que eu gosto tanto, que eu admiro tanto, está tudo certo. Está bom para mim. O que ele falou, lembram dessa expressão que eu vou usar agora? Eu assino embaixo. Se foi fulano que fez, eu assino embaixo. Então, nós temos que ter todo um cuidado nessa avaliação e naquilo que nós ainda somos influenciáveis e influenciados, porque existem companheiros que, por força daquilo que eles exercitam, eles têm esse condão ou esse poder, digamos assim, de fazer com que aquele pensamento dele chegue a nós. Se estamos diante de alguém que é bem intencionado, se estamos diante de um espírito que é um espírito colaborativo, e aí nós estamos falando de encarnado ou desencarnado, tá? Esse que faz chegar a nós as suas considerações, e eu vou aderir. Se ele tem uma boa formação, se ele tem uma boa intenção, se ele tem métodos e se ele está voltado para práticas relacionadas ao bem, não há problema algum. Não há problema algum. O problema é quando se dá da forma contrária. E por que isso? Porque nós já vimos que esse pensamento é um pensamento que é o criador, é um pensamento que é influenciador, é um pensamento que pode construir, mas também é um pensamento que pode ter características inversas. Ele pode trazer uma desconstrução, ele pode trazer uma má intenção, ele pode trazer algo que naquele momento em que eu o recebo, eu sou influenciado de tal forma, sugerido de tal forma, ou tomado de tal forma, que aquilo não vai ser benéfico para mim. E aí sim, nós temos que ter todo cuidado. E vamos, desde já, ingressar na questão da saúde, da nossa saúde, das nossas saúdes. E aí nós vamos também pensar da seguinte maneira: vamos dar um conceito mais amplo para a saúde. Normalmente, quando nós pensamos em saúde, nós estamos muito afetos à saúde física, né? Quando a gente fala em saúde, a gente pensa logo no nosso organismo, a gente pensa logo em alguma coisa que pode nos debilitar, que pode trazer algum tipo de enfermidade, que pode fazer com que, inclusive, eu sinta dor, que eu tenha sofrimento. Mas vamos, sofrimento no campo físico, mas vamos alargar mais isso. Vamos aumentar esse conceito de sofrimento, que faz com que a nossa saúde possa estar afetada. Vamos falar dessa saúde, porque, assim, a gente ouve também muito esse tipo de conceituação: saúde física e saúde mental, né? Em algum momento, essa saúde se confunde, tanto a física quanto a mental, ela vai lá, vem cá e passa a ser uma coisa só. Mas vamos falar dessa saúde espiritual. Vamos falar da saúde que faz com que nós estejamos bem ou não estejamos bem. E isso, pessoal, pode estar muito afeto a esse momento em que nós suportamos e temos sofrimentos de ordens aflitivas, porque nós estamos vivendo um momento ainda
né? Que é muito afeto à nossa condição de imperfeição. Nós somos aqueles que estamos num planeta de provas e expiações, nós somos aqueles que estamos nos reparando ou nos reequilibrando com a lei, em razão de situações que vivemos de uma forma indevida, que vivenciamos de uma forma contrária à lei, vamos colocar assim. Então, nós estamos nesse lugar, tá? Nosso orbe, nosso planeta, que é um planeta que abriga espíritos dessa natureza, da nossa natureza. De vez em quando, um ou outro chega aqui, como Francisco de Assis, que não teria mais necessidade de estar encarnando aqui. Outros tantos que têm essa condição de missionários, de Bezerra, e vem aqui para nos impulsionar, vem aqui para trazer para a gente impulsos e também um ordenamento tal que a gente verifique ali só auxílio, só ajuda. Mas esses são pontuais, muito pontuais. Tanto é que a gente fala sempre nos mesmos espíritos, estamos falando nos mesmos. Mas, de uma forma geral, nós estamos dentro da mesma categoria. Nós estamos mesmo enquadrados num mesmo ordenamento. E por conta disso, das nossas imperfeições, e por força da característica desse planeta, desse orbe que nós estamos muito afetos a essas aflições. E também em razão da nossa pouca vivência espiritual, da nossa pouca experiência espiritual. Estamos muito mais afetos a esse tipo de influenciação, que é uma influenciação mais negativa do que positiva. Existem influenciações positivas? Sem dúvida. Sem dúvida, como falei de Francisco de Assis, falei de Bezerra, falaria de alguns outros, mas, como eu disse, pontuais. Esses companheiros, inclusive, essas influenciações encontram em nós muitos obstáculos, porque nem tudo isso que o companheiro já adquiriu, nem tudo isso que chega para a gente nas nossas folhinhas de orientação, né? Que a gente leu uma aqui de abertura do nosso encontro, da nossa reunião, e que a gente recebe semanalmente de Emmanuel, de Antônio de Aquino, do Dr. Herman, de Sheila, de tantos outros. Vocês observam como nós, até por vezes, temos dificuldades do entendimento do que o companheiro está expressando ali. E não é só relativamente ao vocabulário, não, hein? Não é só a relação ao vocabulário, é em relação ao sentimento mesmo, porque o companheiro já está num outro momento completamente diferente do nosso. E esse sentimento que ele passa, esse sentimento que ele traduz, nem sempre nós temos total condição total, acho até que eu fui muito além. Vamos falar, nem sempre temos condição da percepção de absorver esse sentimento que o companheiro traz para a gente. Aquilo que ele já vivencia e que eles insistentemente passam para nós, fazem chegar a nós, não é de nosso fácil entendimento. Mas, se for alguma coisa relacionada ao não bem, ao mal ou algo semelhante, rapidamente a gente captura. Rapidamente a gente absorve. Por quê? Estamos mais propensos a isso. Essa é a nossa linguagem. Isso a gente entende. Esse sentimento inferior, nós estamos pertinho deles, se não tomados deles. E fica fácil para a gente esse tipo de coisa. Só que isso também faz com que eu fique mais fragilizado diante desse contexto, diante desse posicionamento. Eu fico mais fragilizado. E tudo aquilo que me fragiliza afeta a minha saúde. Vamos recordar? Tanto a saúde física, quanto a saúde mental, quanto aquilo que se refere à minha saúde espiritual. Porque isso chega para mim com facilidade. Isso me desequilibra, isso me desestabiliza,
Isso faz com que eu esteja tomado de alguma coisa pela minha propensão, tá? Pela minha afinidade, faz com que eu seja muito mais facilmente capturado. Mas aí o resultado chega. Aí as sensações chegam. Aí tudo aquilo que é de registro fica fácil de ser absorvido por mim. E aquilo que chega através de um pensamento sugerido ou não, aquilo que chega através da minha permissão, vamos colocar assim, muito embora pareça muito agressivo e cruel, né? Mas não deixa de ser dessa forma. Isso causa uma desestabilização em mim. Isso faz com que eu esteja muito mais vulnerável e mais propenso. Olha aquilo que esse pensamento, vejam só, hein? Aquilo que esse pensamento que chegou, muitas das vezes de uma maneira até sorrateira, chegou ali de uma maneira que eu não me desse conta, através dessa influenciação. Vamos repetir também, que pode ser do desencarnado ou do encarnado, mas que chegou, eu abri a porta ou estava com a porta aberta, isso chega e isso começa a produzir aqueles estragozinhos. Isso começa a causar aquela corrosãozinha. E quando eu me dou conta, isso sai do campo espiritual, passa pelo campo mental e chega no campo físico. Normalmente, o campo físico é o último a ser afetado. Não tem essa ordem do espiritual, do mental, não chega a ser bem assim. Pode ser assim, mas não chega a ser bem assim. Mas o corpo físico é aquele que é o último a ser afetado. Por quê? Porque aí já é o efeito. Aí já é o efeito. O efeito de quê? Da influenciação que eu sofri através desse pensamento que chega para mim de uma forma sugerida, de encarnados ou de desencarnados, e isso que eu permiti que chegasse, essa influenciação que se deu, vai me causar aquilo que o meu corpo físico acaba registrando. E aí, enfermidades, aí, doenças, aí, perturbações. Percebam como é de necessidade minha essa observação, exatamente para que eu não permita que esse tipo de coisa aconteça. Existem como é que eu vou dizer, muitas formas, muitos métodos, né? Alguns exercícios até, para que eu esteja atento e também esteja, de certa forma, me imunizando para que esse tipo de coisa não aconteça. Boa leitura. Nós que estamos na doutrina espírita, sempre convidamos a todos, né, a leituras edificantes. O que são leituras edificantes? Leituras de conteúdo doutrinário, que podem ser objeto desses folhetos que nós recebemos semanalmente, que pode ser através das obras desses companheiros que a gente referiu aqui, que já são companheiros mais comprometidos que nós, mais experientes que nós, mais maduros do que nós, e que estão junto a nós para nos alavancar, porque não é fácil. Se fôssemos só nós, nem sei como seria. Mas ainda bem que temos esses companheiros, todos eles sob a égide de nosso irmão Jesus Cristo, né? Nosso irmão fraterno. Mas esses companheiros que nos auxiliam, eles trazem muitas mensagens e, mais ainda, trazem essas fórmulas, que nos são fórmulas muito valiosas, muito preciosas. Então, esse tipo de leitura é uma das formas que fazem com que a gente vá cada vez mais também aprimorando nossos pensamentos. Uma outra forma
Meditação. Sempre é muito bom meditarmos. Escolhermos algum momento do dia em que a gente se recolha. Para isso não precisa ficarmos no isolamento, ficarmos num quarto escuro, ou. Não, não. Aquele tipo de recolhimento em que nós estamos conosco mesmo. Eu sento na minha poltrona, muitas das vezes, alguns companheiros gostam de meditar colocando lá uma musiquinha suave, outros colocam lá um incenso, cada um com o seu cada um, vamos colocar assim. Mas que tenhamos esse momento em que nós possamos nos encontrar conosco, inclusive avaliar ou reavaliar posicionamentos, situações, tantas outras coisas que já vivenciamos e ainda estamos vivenciando, seja através de uma visitação, que pode ser de uma dor, mas pode ser também de um momento de alegria, que a gente possa, num momento nosso único, que a gente possa fazer esse tipo de meditação. Uma outra forma também infalível, pessoal, é a prece. O plano espiritual passa para a gente que nós não fazemos o melhor uso ou tanto uso da prece quanto poderíamos fazer. É uma ferramenta valiosíssima, valiosíssima para a aprimoração de tudo aquilo também que é significativo, inclusive essa questão do pensamento. Daqui a pouco, se der tempo, eu vou voltar a falar um pouquinho do pensamento, só para fazer uma outra abordagem, uma abordagem final. E para isso tudo, para que esse pensamento seja exteriorizado, digamos assim, ainda que internamente, de nossa parte, ou praticado, ou que tenhamos a condição de estabelecermos esse filtro daquilo que vai nos remeter a um melhor pensamento, ou que a gente possa, pelo menos, perceber o que esse pensamento possa ser benéfico ou prejudicial para a gente vai se valer também de um outro, como é que eu vou dizer? Não é um remédio, não, mas de uma outra fórmula, talvez, que é a vontade. A vontade, por si só, já seria motivo de falarmos aqui, em outro estudo, só da vontade, né? Mas, quando a gente fala do pensamento, a gente atrela muito a vontade também. E essa vontade e o pensamento se entrelaçam muito, porque a nossa vontade, segundo Leon Denis, né, que ele fala que é a maior potência da alma, é a maior potência que o espírito tem, é a vontade. E eu também estava vendo aqui, quando eu estava me preparando, estudando um pouco, lendo um pouco, eu me deparei com uma descrição aqui do Ernesto Bozano, que ele fala assim: o pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. Olha só. Ele não fala só do pensamento e não fala só da vontade. Ele une os dois. Ele fala, são elementos plásticos e organizadores. Porque sem a vontade, gente, e sem o pensamento, ou sem o pensamento e a vontade, tudo fica muito carente de acontecimento. Nós precisamos imprimir à vontade, inclusive, se o nascimento se dá, o nascedouro se dá lá no pensamento, nós precisamos imprimir a vontade para que aquilo ali se concretize. Ou não. Se for um bom pensamento, vamos implementar a vontade para que tudo aquilo ali tenha um formato. E se não for um bom pensamento, também utilizaremos da nossa vontade para que aquilo ali fique por terra. Por quê? Porque nós somos muito sugeridos, né? Mas nem toda sugestão é boa, como nós vimos. Estamos muito mais afetos por força da nossa afinidade, inclusive aquilo que não é bom. E se isso que não é bom chega para mim, eu tenho que ter uma vontade firme.
Tem que ter uma vontade propositada mesmo para que aquilo ali não vá à frente, porque normalmente a gente fica com a sensação, tinha uma musiquinha lá da Rita Lee, tudo que eu gosto ou faz mal ou engorda. Não sei se vocês lembram disso, né? Por quê? Porque normalmente nós estamos afetos àquilo que não é muito produtivo. A nossa pouca maturidade, a nossa inexperiência em relação à vivência e à caminhada espiritual, nós que ainda estamos nos primeiros degraus da evolução. Então, a gente costuma dar tempo ou dar importância àquilo que não é do melhor proveito. Ainda estamos nessa condição, ainda é dessa forma para a gente, né? E aí tem uma outra observação aqui que eu tirei. Uma é que ele fala aqui, que é Leon Denis também. E ele falou assim: a vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, é a essência mesmo da personalidade. E aí é a vontade influenciando e formatando o pensamento. E aí também tem uma outra observação que eu fiz aqui, que ele fala que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado, a ressignificação da vida sob a ótica do espírito imortal e, por fim, a compreensão de que o corpo material é um reflexo de um corpo espiritual respondendo a estímulos ou comandos, ou os quais partem da mente, ou seja, do pensamento, através dele, como um raio que pode conduzir energias salutares ou destruidoras. Eu vou pegar esse. Eu falei para vocês pegarem lá a questão da prece, que é aquela ferramenta tão valiosa que a espiritualidade diz para a gente que a gente faz pouco uso dela, né? A gente não se vale dela como a gente poderia. Só para dar aqui ênfase a uma outra questão, que é o pensamento. Vocês já ouviram falar no estado de prece? Alguém já ouviu falar desse estado de prece? Acredito que sim, né? O que é o estado de prece? Normalmente, nós fazemos preces quando estamos diante de uma condição que nos remeta a agradecimentos ou que nos remeta a pedidos. Normalmente, mais a pedidos do que agradecimentos, né? Nós somos pedintes, né? Nós estamos mais pedindo do que agradecendo, né? Talvez até por força de um pouco da nossa soberba. Mas a gente está sempre pedindo. Só que, diante dessa má utilização, o que se dá? A gente ou pede ou agradece. Não necessariamente nessa ordem, mas a gente utiliza mais a prece para isso. E quando a gente está diante de uma situação muito aflitiva, de perdas, de dores, de notícias que não nos são aprazíveis, a gente costuma dar uma desequilibrada. Por que isso? Porque a nossa condição ela faz com que a gente esteja mais propenso ao desequilíbrio do que ao equilíbrio. E aí, quando nós observamos também aquilo que é de eficácia da prece, nós temos a informação da espiritualidade da seguinte forma: é claro que esses momentos que não são aprazíveis, que vão nos desestabilizar, que vão nos pegar aí com uma certa surpresa, digamos assim, vão trazer esse desequilíbrio para a gente. E por que isso? Porque nós não estamos em estado de prece. Mas, claro que é muito difícil fazermos a prece nesses momentos. É muito difícil. E aí eles nos convidam para que a gente fique atento ao seguinte: claro que esse momento vai chegar para todos nós, vai pegar um mais estruturado, outro menos estruturado, só que naquele momento, por ser difícil de você fazer a prece, que é essa ferramenta poderosa,
O que que nós temos? Se nós estivéssemos em estado de prece, ou seja, se estivéssemos realizando a prece e nos valendo dela, como poderíamos e como deveríamos, não é que nós não vamos sentir a dor. Não é que aquele momento não vá nos pegar causando algum rebuliço de ordem emocional, muitas das vezes física também. É que nós estaremos mais preparados. Então, eles nos convidam sempre a estarmos o máximo possível em estado de prece. É como se estivéssemos prontos, não é o caso 100%, mas é como se estivéssemos prontos para lidarmos com uma situação difícil, de crise, uma situação desestabilizadora e desequilibrante. E aí, tendo por base isso, nós vamos falar no pensamento. Vamos transportar esse estado de prece para o estado de pensamento, que não é nada mais, nada menos do que esse estado que traz para a gente não só equilíbrio, conforto e estabilização. Quando eu estiver diante de um pensamento que me seja sugerido por um encarnado ou por um desencarnado, que seja esse pensamento que não é adequado, que não é construtivo e que não traz nada que seja significativo, esse meu estado de pensamento não irá permitir que aquilo que seja não proveitoso, aquilo que seja menor, aquilo que seja ruinoso adentre na minha condição de pensar. A partir daí eu preservo meu pensamento, a partir daí eu preservo a minha saúde, a partir daí eu preservo a minha integridade e a partir daí eu, na condição de espírito, estarei mais fortalecido. Percebem como esse estado de pensamento muito pode estar próximo ou igual ao estado de prece, porque os efeitos eles serão iguais. Não, ambos não permitirão que eu esteja propenso a nenhum tipo, não só de ataque, a palavra poderia ser ataque, mas não é só ataque, influenciação, permissão, desatento, distraído, propenso ou vulnerável para que isso chegue na condição que me afetaria ou naquela condição que traria para mim qualquer tipo de prejuízo. Então, o estado de prece que é totalmente possível e o estado de pensamento se equivalem e se assemelham na medida em que eu saiba utilizar dessa condição. E para isso, lógico que nós somos ainda aqueles vulneráveis, né? Lógico que nós somos aqueles ainda que não conseguem sozinhos. Para isso, nós vamos nos valer dos nossos protetores, dos nossos guias espirituais, e também a espiritualidade nos chama muita atenção para aquilo que nós também passamos muito distraídos via de regra, que é a assistência do nosso protetor, do nosso guia espiritual, ou anjo da guarda, chamem da maneira que preferirem. Via de regra, num palavreado vulgar, nós não exploramos tanto o companheiro quanto poderíamos. Eles estão junto a nós, justamente esse que foi destinado para mim desde o meu nascimento e que vai ficar comigo muitas das vezes até o meu desencarne, justamente por força da elevação dele, para que ele traga para mim toda a sustentação necessária, porque o Pai sabe da minha fragilidade. E ele destina esse companheiro para mim. E muitas das vezes o companheiro fica com seu atuar restrito, porque eu também não o acesso como poderia acessar e deveria acessar. Vamos ter isso como uma condição em que, nesse momento, já compreendemos e podemos fazer melhor uso. O estado de prece, o estado de pensamento, o acesso a esses companheiros que caminham conosco, justamente para que a questão do pensamento e essa influência na minha saúde, que pode ser uma saúde física e uma saúde espiritual, esteja sempre em conformidade com aquilo que pode me trazer benefícios, que podem me trazer conteúdo, que podem me trazer sustentação e que podem tornar o meu caminhar mais leve e mais suave.
Para isso, nós temos Jesus. Para isso, nós temos o Pai. Para isso, nós temos toda essa espiritualidade que estão junto a nós, que está junto a nós, fazendo com que nós estejamos fortalecidos na medida que já compreendemos que podemos acessar aquilo que não é novo, não, tá, gente? Aquilo que já nos foi disponibilizado por algumas vezes, porque cada vez que nós estamos aqui, isso aí nos é colocado à disposição. Só que, nesse momento, aqueles que estão chegando na doutrina espírita, ou aqueles que já chegaram antes, nós estamos tendo acesso a tudo isso. E não vamos desperdiçar a ocasião, não vamos desperdiçar a oportunidade, e vamos sim fazer uso disso, porque é isso que o nosso Pai quer. Ele nos quer firmes, ele nos quer estruturados, ele nos quer atenciosos, para que tudo isso que nos é aflitivo vá amenizando na medida em que nós vamos adentrando a essas possibilidades que estão aí entregues a nós. Nosso tempo está terminando e sempre é muito bom estarmos juntos, sempre é muito bom ser aí lembrado por vocês, pela Rose, de forma que a gente possa aqui estarmos juntos nessa tarefa de estudarmos a doutrina espírita e também entendermos tudo aquilo que o Pai coloca para nós, demonstrando esse amor incondicional. Que bom que estamos juntos e estivemos juntos durante esse tempo aí desse início de noite, dessa segunda-feira. Que bom começarmos a semana dessa forma, né? Que Deus nos acolha todo e que Jesus cada vez mais continue nos abraçando através dessa doutrina de muito amor e esclarecimento. Obrigado, meu amigo, pela gentileza de vir até nós para fazer esse estudo tão importante, tão esclarecedor e que nos faz lembrar algumas coisas, como você falou, a importância de pedirmos ajuda ao nosso amigo espiritual, né? Nosso anjo da guarda, que muitas vezes nós esquecemos que eles estão ali prontos para nos ajudar. E isso é importante, essa lembrança, né? Porque muitas vezes achamos que estamos sozinhos na nossa dor, no nosso sofrimento, esquecemos desse companheiro que está ali tão amoroso, pronto a nos ajudar. Possamos nos lembrar dele e pedir a Deus que o abençoe e o fortaleça sempre. Então, foi muito bom te ouvir sobre esse tema, foi bastante esclarecedor. Eu te agradeço muito você ter aceito o nosso convite e espero poder contar mais vezes com você na nossa casa. Leve o nosso abraço aos companheiros do Antônio de Aquino, lá do Malé, que Deus os abençoe e os faça continuar perseverando nesse trabalho do bem. Bom, meu amigo? Bem, meus companheiros, antes de encerrarmos, queremos lembrar aqui que no próximo sábado, às 16h30, 4h30 da tarde, o nosso companheiro Paulo Nagai vai estar conosco para conversarmos sobre o tema o papel do perispírito nas doenças. Então, também um tema muito importante para conversarmos, e Paulo Nagai vai estar conosco. Sábado, 4h30 da tarde, dia 16 de novembro, tá? Eu sempre vou mandar o link no dia anterior, na sexta-feira, o sábado de manhã, divulguem, porque é um tema bastante importante. E também na próxima segunda-feira, continuando o nosso painel espírita, o Ser Imortal, dia 18, a nossa companheira Ana Valéria Ventura, lá de Guapimirim, vai conversar conosco sobre as obsessões sutis e as graves consequências. Então, temos outro tema bastante rico e interessante, como esse que o nosso irmão Jorge Miguel conversou conosco nessa noite. Todos estão convidados a estarem conosco. E temos os nossos cursos habituais, às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras. Então, agradecemos a todos a presença e, para encerrarmos, eu vou pedir para minha irmã Carmen Matos, fazer a nossa prece de agradecimento. Jorge, um beijo no seu coração, Deus te abençoe, tá bom? A nós todos, minha querida. Não, Então, muito agradecidos por essa reunião pública, essas reflexões que o nosso amigo Jorge nos trouxe,
muitas coisas para pensarmos, para avaliarmos nas nossas vidas, em especial que ele lembrou, a Rose falou, o nosso amigo anjo guardião que está conosco, que nós possamos acessá-lo várias vezes, que muitas vezes a gente se esquece dele. Então, Senhor, Francisco de Assis, Jesus Gonçalves, estamos muito agradecidos por essa noite de reflexões, essa noite de estudos. Que possamos estar juntos mais vezes para novas reflexões e só temos a agradecer essa casa que abriu as portas para que possamos estudar, nos esclarecer e crescermos espiritualmente. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, uma boa noite a todos, de muita paz, de muita luz, de muito amor, tá bom? Que Deus abençoe a todos. A todos, graças a Deus. Boa noite, obrigado, Miguel. Boa noite. Obrigado, minha querida. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, palestrante Jorge. Foi excelente. Obrigado, minha querida. Uma boa noite. Se Deus quiser, fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Paz e bem para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Eu vou encerrar.